Não entrou. Entrou agora. Isso! Alô, alô, boa tarde a todos. Tarde. Mais uma quarta às 4. Vamos ver se está entrando gente. Não, até agora nada. Agora nada? Ai. Pessoal, gente, cadê todo mundo? Ih, meu Deus. Vamos começar com um vídeo. Isso. E aí, a gente... Enquanto isso, as pessoas vão chegando e já estaremos com uma boa audiência, com certeza. O nosso tema de hoje, o tema da mulher e o turismo, tema muito importante para todos nós. Vocês estão escutando bem? O pessoal está escutando bem? Ah, agora está entrando. Daniel Brandão, Patrícia Leopoldino. Bem-vinda, Patrícia. Bem-vindo, Daniel. É que está meio delay, acho que a internet está meio lenta. Então, gente, como a Gabi estava falando, a gente vai botar um vídeo agora. Tenham paciência comigo, porque essas coisas técnicas não são meu forte, sabe? Deixa eu contar para vocês, eu sou guia de turismo, eu não sou técnica de TI. Então, a gente tenta, né? Bom, deixa eu entrar aqui, ver como é que eu vou fazer isso. Agora, peraí que deu... Ai, meu Deus. Share screen, isso. Não poderíamos deixar de fazer uma homenagem às mulheres e ao porquê e ao motivo de termos o dia hoje celebrado, hoje não, né? O dia 8 de março celebrado como Dia da Mulher. E nós tomamos hoje, fizemos uma Ocupa quarta-feira para estarmos aqui com vocês. Isso aí, gente. Som na caixa. Bom, pessoal,
Eu acho que deu algum problema aí que a gente não escutou o som, só escutou as imagens, só viu as imagens. Está sem o som. Eu não sei, porque eu fiz... Só se viu as imagens. É, uma pena. Enfim, a música era Bread and Roses, que é uma música que foi um dos... É o grande hino feminista, né? No início do movimento, principalmente surgiu na Inglaterra e se espalhou por toda a Europa e depois os Estados Unidos. As imagens que a gente viu foram coletadas de várias manifestações que ocorreram nos Estados Unidos e também, é claro, nessa que tudo surgiu mesmo que ao meio tempo, né? A gente não Se Liga no Guia, a gente no Instagram fez algumas postagens no Stories na segunda-feira, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, e justamente contando um pouquinho do que era o movimento feminista, que surge ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. Mas o 8 de março é comemorado por causa da manifestação em Petrogrado, que foi o estopim da Revolução Russa, onde mais de 15 mil mulheres tomaram conta das ruas, pedindo paz e pão. E aí, como eram muitas mulheres, os soldados imperiais não conseguiram atirar contra as mulheres. E aí, a partir daquele momento, o exército vira o jogo e se torna parte da revolução. Então, isso era importante porque a gente quer falar muito dessa luta que é do movimento feminista, né? Exatamente. E como é ser mulher, guia de turismo e mulher no turismo. Antes de começarmos, eu estou vendo aqui os comentários no chat do Facebook e queria dar um grande abraço a uma passageira minha, a Aurora, que lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, sempre nos assiste, sempre nos apoia. Então, o Arnaldo está aqui cantando por causa da mulher, que também agradeço a homenagem. O Arnaldo, que, além de nosso presidente, hoje é afastado para servir à Secretaria de Turismo com muita honra e com os guias ali dentro. É um grande amigo e parceiro, e sei que é um homem de mulheres, porque 3 filhas, esposa. A mãe não era uma mulher... assim, era uma mulher. Eu tive a felicidade e a honra de conhecer. Então, muito obrigada às homenagens, muito obrigada ao apoio de sempre dos nossos queridos. E claro que falar do feminismo, como a Luana estava muito bem colocando, me faz pensar, eu nunca fui... uma grande levantadora da bandeira do feminismo. Sou uma mulher casada há muitos anos, com filhas, mas sim, posso dizer, sou uma mulher das guerreiras, daquelas mulheres que, sem se dar conta, na verdade, na vida, defendem o feminismo, que é o lugar da mulher igual ao homem, porque o feminismo, na verdade, não quer ser superior, não quer ter um lugar que muitas vezes depois se fala ou se brinca, né, que a gente acabou perdendo. Na verdade, eu acho que a mulher, e até esses dias, nessa pesquisa que fizemos para poder publicar coisas, né, referente à evolução do papel da mulher na sociedade, pensar... no Estatuto da Mulher Casada me fez, nossa, refletir muito. Pensar foi um que susto, antes, né? Como assim? A mulher não podia trabalhar sem a autorização do marido? A mulher, quando ganhou o voto, não podia votar sem a autorização do marido? Podiam votar as mulheres que eram consideradas livres, então as casadas não eram livres? Todos esses assuntos me fizeram refletir e me dar conta que, na verdade, também sou uma feminista, né? Porque também sempre briguei pelo meu lugar, sempre trabalhei pela minha vida, lutei pelos meus direitos e agi em todos os aspectos, me sentindo igual, sabe? Então, acho que, na verdade, se trata de uma igualdade, o que a gente procura, né? Igualdade de direitos, igualdade de posições, e não é o que a gente vê. Então, nessa pesquisa, a gente foi atrás de números, a gente foi atrás de informação, e a gente pôde trazer e juntar hoje pessoas muito boas que estudam isso, né? Luana vai falar mais sobre elas e trazê-las a bordo. A gente tem aqui com a gente um grupo maravilhoso de mulheres que conseguimos reunir, né, nessa quarta-feira. Apesar do Dia Internacional da Mulher ter sido segunda-feira, eu considero que a gente tem que celebrar todos os dias do ano.
E aí, antes de chamar as nossas convidadas nesse primeiro bloco, vão ser a Bianca, que é também guia de turismo, vocês já conheceram ela em outros momentos, né? A Bianca é fundadora da Associação São Roquense de Guias de Turismo, também é mestranda em turismo pela USP, e tem todo um trabalho que tem a sua característica de ser o trabalho do guia, né? E isso é muito importante, porque a gente acaba que, no dia a dia, o nosso trabalho de guia, a gente não se dá conta o quanto nós, mulheres, apesar de sermos a grande maioria da força de trabalho no turismo, não estamos nas posições de coordenação, direção, como a gente sofre em diversos momentos e situações, e a gente às vezes nem se dá conta, né? Porque a gente está tanto na correria para atender o cliente, atender o passageiro, atender a agência, que a gente não se dá conta dessas coisas. E a outra convidada também que eu vou trazer hoje é a Cecília, que vocês também tiveram a oportunidade já de conhecer antes, né? A Cecília, feminista também, graduada em turismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em turismo pela Universidade Federal do Paraná, e participa de grupos de pesquisa sobre condições de trabalho e turismo, principalmente na área de hotelaria e alimentos e bebidas. E ela gentilmente nos enviou sua tese de mestrado, a gente pôde dar uma lida, claro, desculpa, não deu para ler tudo, mas sobre a questão de gênero, né, que é uma questão que eu acho que é importante a gente tocar, ainda mais porque aí eu fui perturbar o Daniel Brandão, nosso mestre da TI, para descobrir qual é a situação da Liguia, né, da nossa associação. E aí, como eu descubro que as mulheres são a maioria, né? Nós temos... como é que eu peguei os números, gente? Somos 815 cadastrados. Dos 815, 444 mulheres e 371 homens. E na divisão de idades, devo dizer que, para mim, que já estou um pouquinho mais avançada na idade do que a Luana... Jovem há mais tempo, jovem há me mais tempo. sinto mais representante, porque quanto mais avançada a idade, maior o percentual de mulheres sobre homens. Não tem exatamente os percentuais, mas tem os números. Então, entre 35 e 44 anos, nós temos 112 mulheres e 117 homens, quase igual. Nessa faixa de idade, nós estamos muito equiparados na representação na Liguia. Mas, de 45 a 54, nós temos 129 mulheres para 93 homens. E, de 55 a 64, 106 mulheres e 79 homens. Então, vemos como os mais jovens, talvez, a profissão tenha se espalhado um pouco mais. Eu acho que talvez isso represente um pouco isso, talvez. Né? Que antigamente era uma coisa mais de mulheres e agora talvez esteja um pouco até mudando, não sei. E como isso é representativo, né? A Fabiana, que estava conversando comigo um pouco mais cedo, dizendo, inclusive, que ela conseguiu levantar, aí eu não sei como é que ela fez, gente, mas ela conseguiu levantar pelo Facebook e descobriu que a maioria das pessoas que assistem Quarta às Quatro são mulheres. Então é isso, a gente está aí, a gente está na rua, a gente está no mercado de trabalho, a gente está todo dia na luta e a gente é reconhecida, a gente faz parte disso. Bom, vou convidar agora a Bianca e a Cecília para se juntarem a nós e a gente pode continuar esse papo melhor. Bem-vinda, Bianca. Bem-vinda, Cecília. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mulheres. Bem-vindas as duas. Olha, a gente tem muita coisa para conversar. Eu acho que, infelizmente, esse programa não será o suficiente. Então, a gente tem conversado muito sobre a questão do trabalho, do turismo, essa pesquisa minha com a Gabriela, a gente ficou meio boquiaberta, né, com essas informações, esses números. E aí eu queria começar com você, Bianca, sobre a questão do turismo e trabalho. Você está estudando sobre isso, eu sei que você não fez o recorte de gênero, mas, sem dúvida, você tem uma análise sobre essa questão. Tenho. Realmente, né, a minha dissertação, a gente trata da caracterização do trabalho do guia no Brasil.
E é muito importante essa contextualização, porque a gente sabe que o trabalho do guia ele se organiza de forma muito diferente, né, no mundo todo. Então, tem países que exigem ensino superior, tem países que exigem uma formação em línguas, em outros não exigem nada e é tudo liberado, não tem regulamentação. Então, é muito importante a gente entender que o guia de turismo no Brasil é único, né? Tem uma configuração, tem uma legislação e tem essa construção histórica única. Então, realmente, no meu trabalho, a gente não tem um recorte de gênero, mas é lógico que eu perguntei, né, aqueles que me responderam em qual gênero se identificava, e 54% disseram que são mulheres. Então, eu vou falar do trabalho do guia como um todo, mas eu acho que a gente está representando aqui a maior parte das mulheres. E aí eu fiz vários outros recortes de raça e cor, de várias coisas, mas o meu enfoque é sempre falar da questão do trabalho do guia em relação à precariedade do trabalho, e isso impacta muitíssimo nós mulheres. Então, acho que nesse sentido é bastante significativo essas discussões em torno da precariedade do trabalho. Eu queria fazer um intervalo sobre isso, justamente da questão da precariedade da mulher, porque eu estava discutindo com a Gabi ontem e até com a Fabiana, como tem questões que são prementes da guia mulher, né? Assim, primeiro a questão do deslocamento, quando a gente faz serviço na madrugada, como nós somos muito mais vulneráveis do que os guias homens, né? Porque a gente tem a questão real de ser mulher. A outra questão que são questões que eu levanto dentro da minha vivência como guia, né? A questão de tem serviços que não se dá para mulher. Sim. Né? E tem a questão do assédio. A gente é assediada pelo passageiro, a gente é assediado pelo motorista, a gente é assediado pelo cara do hotel, pelo operador da agência. É impressionante. Acaba que a gente se torna meio que a gente tem que fazer... Isso é toda uma precariedade, porque a gente não tem para onde ir. Sim. Você falasse um pouquinho sobre isso, e eu vou aproveitar e ver se a Fabiana está por aqui. Se ela apareceu, eu chamo ela para a gente participar do papo. Combinado. E vocês, tanto no chat, podem ir perguntando, se eu puder também acrescentar conforme eu for lendo, ou vocês me interrompam também, porque como guia, vocês sabem, a gente fala mais que o homem da cobra, né? Então, vocês me cortem aí qualquer coisa, façam as interferências. Com relação ao que você diz da mulher estar mais sensitível, né, às condições de precariedade, eu concordo, e isso na pandemia se mostrou muito, né? Então a gente sabe que as mulheres são as maiores responsáveis pelo trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado, tem as questões de cuidado que sempre sobrecaem sobre as mulheres. Então a pandemia também evidenciou tudo isso. E no dia a dia do trabalho, você disse exatamente esses apontamentos, do assédio e a diferença salarial. A gente que trabalha com associações ou com sindicatos, às vezes segue tabela. Mas se você não for seguir a tabela, se você for seguir valor de mercado, a mulher ela é desvalorizada. E aí, com isso, você me pediu, né? Eu queria uns dados, eu queria umas coisas. Então, eu acho que é interessante. Então, eu acho importante dizer que a diferença média salarial entre homens e mulheres no turismo, e aí aqui a gente engloba todas as atividades características do turismo, então entra guia, mas entra também o pessoal da hotelaria, né, por exemplo, as camareiras, o pessoal dos restaurantes, que a Cecília tem mais pesquisa e mais propriedade para falar. A diferença, a média salarial, né, entre homens e mulheres é de R$ 558. Então, uma mulher no turismo, uma trabalhadora do turismo, recebe, em média, R$ 550 a menos que os homens. Então, isso não é exclusivo dos guias, não é exclusivo do turismo, isso é uma questão do mundo do trabalho, né? É uma desigualdade estrutural. E a gente tem que combater sempre nas raízes essas coisas, né? Essas desigualdades todas. Eu vou chamar aqui a Fabiana para entrar também, porque ela sempre agrega muito, traz muito para a gente. Oi, Fabiana, bem-vinda, querida. Oi, meninas, tudo bem? Boa tarde a todas. Boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, ver essas colegas maravilhosas. Enfim, estamos juntas aqui
e destacar a importância da gente ocupar esse espaço, né? Não só nessa semana, não só nesse mês de março, mas ocupar as pautas com essas nossas pautas, né? Que são muitas vezes invisibilizadas, muitas vezes tratadas como se fossem, enfim, temas menores, mas eu acho que a gente hoje está falando aqui de temas muito importantes, que tem a ver com o mundo do trabalho, que tem a ver com a maneira também como os nossos pares, nossos colegas homens nos tratam no cotidiano do trabalho. Isso também é uma outra coisa importante. Agradecer demais a presença de vocês, meninas maravilhosas do Labor Móveis, que para mim foi uma experiência fantástica no passado, poder acompanhar o curso, enfim, saudar vocês pelo trabalho maravilhoso de pesquisa, de trabalho, né, de pesquisa sobre o trabalho e principalmente destacando guias de turismo e mulheres no mercado de trabalho de turismo. Então, muito obrigada, e é isso, estamos juntas aí, vamos trocar essa ideia. Eu queria convidar um pouquinho agora a Cecília para falar um pouco sobre a sua pesquisa, né, a sua tese de mestrado, e justamente isso eu li umas coisas, eu estava lendo sua tese, e aí mexeu muito comigo algumas questões que você levantou, até anotei, gente, eu estou super estudiosa hoje, que são as diferenças. O seu trabalho foi muito voltado para alimentos e bebidas, a questão da diferença da cozinha doméstica para os restaurantes, né? Ou seja, as cozinhas de alta gastronomia ou de hotelaria, enfim. E muitas das questões, umas coisas que me tocaram muito, a questão das condições a diferença da disposição física que é vista a mulher, né? Diz que a mulher é mais limpa, como é que a palavra que você utilizou foi forte, organizadas e higiênicas, enquanto os homens são mais fortes fisicamente. A outra coisa que você falou é a questão mental do trabalho, de às vezes ser uma mulher numa cozinha inteira onde só teriam homens, e a questão do assédio e preconceito. E é claro, eu sei que a sua questão foi sobre cozinha, mas eu queria extrapolar um pouquinho, porque dentro do turismo, pelo menos na nossa área do guiamento, a gente sofre muito assédio, de que mulher não consegue fazer tal trabalho, ou às vezes você tem num operacional, que eu já vi isso várias vezes, num grande operacional, às vezes a maioria das guias são mulheres, mas os coordenadores são todos homens, né? Ou aquela situação, né, do preconceito. Eu sofri isso até porque eu tenho a questão pessoal, de assim, eu era muito gorda e eu ouvi de um operador dizendo, você não consegue fazer um tour de 10 horas porque você é muito gorda. Então, assim, que esses preconceitos com a mulher em todos os sentidos, em todos os níveis, né? Passa a bola para você. Bom, vou dar uma recapitulada, né, em algumas coisas que você já tocou. Essa questão das mulheres como mais higiênicas e tal, e os homens mais fortes, na verdade, quem falou isso foram os entrevistados, né? Mas então, eu trabalhei em AIB, num hotel de grande porte, 5 estrelas em Brasília, e a minha mãe é cozinheira, tem um restaurante numa cidade no interior de Minas, então eu sempre, assim, me chamou a atenção essa questão da cozinha doméstica, na cozinha doméstica ser tão forte a presença das mulheres, e também isso também ocorre em cozinhas de restaurantes como o da minha mãe, que preparam uma comida mais caseira. Mas quando a gente vai para os restaurantes de alta cozinha, que tem os chefes de cozinha e tudo mais, uma cozinha mais sofisticada e mais prestigiada, nessa cozinha as mulheres já são minoria, tanto nos cargos de chefe quanto nos cargos de cozinheiro, né? Então foi meio que a partir daí que eu resolvi fazer essa pesquisa e dar mais atenção para a perspectiva de gênero, né? Então, por que algumas questões afetam mais as mulheres que os homens? Então, eu vou tentar, assim, resumidamente abordar esses pontos, e eu tenho certeza que vários deles também ocorrem para além da cozinha, né? Alguns você até já mencionou como parte do trabalho das mulheres guias também, infelizmente, né? E o primeiro ponto é a questão de como que as longas jornadas de trabalho, que muitas vezes envolvem trabalhar em fim de semana e feriado, incorrem numa dificuldade de equilibrar a vida pessoal e vida profissional. Isso afeta tanto os homens quanto as mulheres, né?
Mas afeta as mulheres de maneira diferente, porque o que as entrevistadas relataram com muita frequência é a questão da culpa. Então, a culpa feminina por trabalhar muito e não conseguir passar tempo com os filhos, passar tempo com a família. Já os homens que tinham filhos, os meus entrevistados, essa já não era uma questão crítica para eles, né? Por exemplo, um chefe que eu entrevistei é um brasileiro que hoje é chefe de uma embaixada do Brasil em um outro país. Ele já está lá há mais de 10 anos e ele conta que quando ele foi, ele se preocupou em deixar paga aqui a pensão para o filho dele. E simplesmente isso, né? Enquanto isso, as mulheres chefes e cozinheiras que eu entrevistei relataram muito essa questão de quando eu estou trabalhando, eu penso que eu devia estar em casa com meu filho. Quando eu estou com meu filho, eu penso que eu devia estar trabalhando, né? Então, e fora isso, uma outra questão que envolve as mulheres que são mães os entrevistados, assim, que estavam em cargos de poder, como cargo de chefia, relataram, e isso, na verdade, não só houve mulheres também que fizeram esse tipo de relato, uma questão de evitar contratar mulheres com filhos, porque justamente por está tão normalizada essa questão de que quem é responsável pelo cuidado é a mulher, que essas pessoas, né, que são responsáveis por contratação, pensam assim, não, é melhor contratar um homem, porque se o filho ficar doente... Tá dando para me ouvir? Tá diferente agora o som para mim. Vocês me confirmam? Tô te ouvindo bem. Então, outra questão que tem a ver com a questão de filhos que surgiu na pesquisa é isso de vamos evitar a gente evita, eu até selecionei aqui uma fala, né? Um entrevistado falou assim, nós evitamos contratar pessoas que não possam se prender ao trabalho, que tenham algo que não deixe elas se prender. Aí ele falou, porque tem dia que eu entro aqui às 8 da manhã e eu saio às 10 da noite. Uma mulher com filhos não pode fazer isso, né? Então, por que essa questão afeta as mulheres, mas não afeta os homens da mesma forma, né? Por causa dessa construção que perpassa o gênero de que o cuidado é responsabilidade feminina e não masculina. Então, essa é uma questão que certamente afeta as mulheres em todas as áreas de trabalho, né? Não só nas cozinhas. Uma outra questão que a Luana levantou, que ela viu na dissertação, é sobre uma fala muito recorrente dos entrevistados de que o trabalho na cozinha demanda muita disposição física e mental. Em relação à disposição física, né, porque o trabalho envolve ficar em pé por muito tempo, é um trabalho num ambiente de temperaturas elevadas, que ao mesmo tempo tem hora que você tem que entrar na câmara fria, então, com essa questão da demanda de energia física e de, às vezes, ter que carregar alguma coisa pesada, assim, tem uma crença de que os homens seriam mais adequados para trabalhar nas cozinhas, porque eles seriam mais fortes. Porém, as mulheres estão nas cozinhas, né? Ainda que em menor número, elas estão e elas dão conta do trabalho. Eles veem isso. Porém, por causa dessa crença, muitas vezes eles ou evitam contratar, ou quando entra uma mulher, eles não cooperam, de modo que elas relataram assim, a gente tem que estar sempre se provando, a gente tem que sempre mostrar que dá conta, lutar pelo reconhecimento, né? Então, isso gera uma desconfiança, elas entram e os colegas falam, não vai ficar, não vai aguentar esse trabalho, né? Então, mas apesar dessas crenças, né, elas estão presentes nos trabalhos nas cozinhas, né? Aos poucos elas estão aparecendo nas cozinhas em maior número, mas essa crença binária de que o masculino está associado à força e a mulher já seria menos forte e, ao contrário, ela teria outros atributos que seriam a atenção aos detalhes, a delicadeza. Essas crenças são muito presentes no trabalho nas cozinhas, né? E um outro desdobramento disso aqui,
bom, se os homens seriam os mais fortes, né, os que aguentam melhor o trabalho na cozinha, e as mulheres seriam mais detalhistas, mais delicadas, esse tipo de coisa, isso afeta uma divisão sexual do trabalho interna nas cozinhas, né, de modo que as mulheres são mais direcionadas para a cozinha fria, que é parte de salada e de confeitaria, e os homens para a cozinha quente. Então, as mulheres que eu entrevistei, quando elas eram, por exemplo, a única mulher na cozinha quente, elas passaram por dificuldade. Teve uma entrevistada do Rio, inclusive, que comentou que ela trabalhava na área fria de uma cozinha e que o chefe queria dar para ela a chefia dessa área da cozinha. Aí ela falou, não, eu prefiro continuar no cargo mais baixo, mas eu quero ir para a cozinha quente porque eu quero aprender. E o chefe dela falou, não, de jeito nenhum, você é mulher. Então acontece esse tipo de coisa na cozinha, né? E agora falando um pouco sobre a parte de disposição mental que esse trabalho pede, porque é um ambiente de trabalho muito estressante, fora o calor, né? Tem muitas comandas, né? A hora do serviço, né? É um acúmulo muito grande de serviço num período muito curto de tempo. Então, por causa desse estresse, alguns entrevistados homens falaram: eu prefiro trabalhar com homem, porque com homem, eu separei aqui uma fala. Bom, ele diz assim: porque com homem, se eu tiver algum probleminha, eu posso dar uma retrucada, eu posso mandar tomar naquele lugar, ou eu posso pegar ele e posso dar um tapa no cara. E com mulher eu não posso fazer isso. Então, assim, alguns desses homens entrevistados demonstraram preferir trabalhar com colegas homens para poder performar essa virilidade que eles não podem fazer com as mulheres, né? Então, é um outro aspecto assim que contribui para dificultar a vida das mulheres nas cozinhas, mas que também é ruim para os próprios homens, né? Porque da mesma forma que teve alguns homens que relataram esse tipo de coisa, teve um dos chefes que falou assim, porque é muita pressão, falou que é muita pressão, né? Quando vai chegando comanda em cima de comanda, e ele disse, às vezes quando acaba o turno, eu vou para o banheiro e eu acabo chorando sozinho, porque eu não quero deixar transparecer para minha equipe, né? O que eu passo. Então, essa questão dos homens terem que performar a masculinidade dessa forma é ruim não só para as mulheres, né? Não só para eles. Eu já estou terminando, não sei o que estou falando. Tranquila. Não, eu só comentar assim, justamente isso, né? Se a mulher, se ela é chorona, ela é histérica. Se ela grita, ela é braba. Então, assim, e o homem não, ele tem que manter essa virilidade o tempo todo. Então, ele também sofre, né? Sim. Mas a gente, sem dúvida, sofre nesse contexto muito mais. Continua, desculpa. Não, imagina. Bom, então comentei dessa divisão interna, né, de cozinha quente e cozinha fria. Bom, e o último ponto que eu anotei aqui é sobre o assédio, né, que você também comentou que acontece com as mulheres guias, né. No caso das cozinhas, na cultura das cozinhas, assim, é muito comum tá sempre fazendo, assim, brincadeiras, piadas, como uma forma de unir o grupo e também de aliviar a pressão. Porém, assim, também são muito comuns brincadeiras com conotação sexual. E, às vezes, essas brincadeiras acabam virando assédio, né? Então, assim, muitas mulheres das entrevistadas, praticamente todas, assim, relataram situações de assédio, ou de ser convidada para sair durante o trabalho, ou coisas mais graves, assim, de constrangimentos mesmo, perante toda uma equipe masculina, situações bem graves, assim, de constrangimento, de assédio, e, assim, nenhum apoio, né, mesmo os homens que viram essa situação e, tipo assim, percebiam que aquilo era errado, ficaram calados, ou seja, acabaram concordando, né, com o assédio, não foram capazes de falar, isso aqui tá errado, não faça isso, né. Então, tem um arquétipo do chefe de cozinha que é uma mistura de bad boy com rockstar,
e que faz com que seja aceitável, de certa forma, nesse setor de trabalho, faz com que os chefes se sintam que eles podem tomar esse tipo de atitude, né? De assediar, de objetificar as mulheres. Então, um exemplo, assim, para fechar, é o caso de uma cozinheira que comentou que numa das cozinhas em que ela trabalhava, na área de confeitaria, que o chefe tratava todos os homens, assim, muito mal. Tratava muito mal, com muita grosseria. E já com ela e a outra mulher que trabalhava na cozinha, ele era até super carinhoso, ele tratava super bem. E ele não cobrava nada delas, ele só cobrava dos homens. Então ela fala assim que preferiria até assim, ter que passar por alguma grosseria, mas que ele cobrasse, porque ela queria, né, evoluir no trabalho dela. E que esse chefe também fazia o seguinte, ele convidava muitos clientes para ir conhecer as cozinhas, né? E, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa. E quando chegava na área dela, de confeitaria, ele falava assim, essa é a nossa confeiteira, olha que bonita que ela é. Então, né, tipo assim, ela se sentia um enfeite ali na cozinha. Ela falava, por mais que ele deva saber que eu trabalho bem, ele me coloca nesse lugar de enfeite, né? Então, assim, fora isso, os casos, assim, mais graves ainda de quando evoluía para violência física, né? De chefe que taca a colher, ou chefe que tira a cozinheira da cozinha pelo braço, né? Enfim, são essas as questões, assim, que as entrevistadas e os entrevistados comentaram, mas assim, eu percebi, quando eu estava conversando com a Luana até antes de hoje, que muitas dessas questões também perpassam o trabalho das mulheres guias, né? Isso são questões que eu, ao longo dos anos, fui observando e conversando. Acaba que a gente começa a falar uma com a outra, né? A Gabi, falei com a Fabiana, falei com a Bianca também, e justamente isso, coisas que a gente vai observando, né? A questão que para mim tem sido, pelo menos que eu tenho observado claramente, é a questão de como nós somos sempre menosprezadas, a questão do assédio é uma coisa impressionante, né? E a gente não pode falar nada e a gente está sempre numa situação onde a gente está muito exposta, então a gente tem que se fazer de paisagem, né? É sempre isso. E, particularmente, até a Maria de Fátima concordou comigo, a questão da gordofobia, que eu sofri bastante, e vejo a diferença, né? Mas eu acredito que vocês têm mais comentários a fazer. Bianca, algum comentário? Eu queria acrescentar, quando a Cecília fala bastante da questão da jornada de trabalho e o quanto isso pega para a gente que é guia. Então, na minha pesquisa, eu identifiquei que mais de 50% dos guias de turismo, eles trabalham entre 8 e 12 horas. Só que então, isso já é um prolongamento da jornada de trabalho, né? Só que essa diferença, ela é ainda mais acentuada de acordo com o tipo de trabalho. Então, se você é um guia emissivo, né? Aquele que viaja junto com o grupo, embarca até para outros países, você trabalha 24 horas. Né? Você está 24 horas à disposição do turista, do seu cliente. Então, ele pode te ligar de madrugada no quarto para pedir um socorro, pedir um remédio, enquanto aquele que trabalha no receptivo, ele tem a jornada um pouco mais estabelecida, né? Então, ele vai ter a jornada um pouquinho menor. E então, eu repito, né? Na minha pesquisa, eu não fiz esse recorte de gênero, mas a gente pode pensar no contexto feminino nisso. Então, imagina uma mulher, de repente, com filhos. Será que ela vai fazer um guia emissivo? Ou será que ela vai ficar mais em casa? Eu acho que a Gabi pode falar sobre isso, porque ela trabalhou nos últimos anos como emissiva. Você pode falar um pouquinho da sua experiência, Gabi? Olha, na verdade, além da experiência no exportativo, no acompanhamento de grupos, poderia dizer que eu tenho a experiência de ter sido mulher nova e, por isso, não levada a sério. Então, ter tido a necessidade de me colocar para ser respeitada, e isso por muitos anos. Passei pela dificuldade de ser mãe e criar filhos, e muitas vezes não ser chamado, porque, não, a Gabriela está com um filho pequeno, então nem chama.
sabe? Você tem que ficar dizendo, olha, eu ainda sou guia e preciso continuar trabalhando e me organizo, como toda pessoa, porque a gente, na verdade, acumula funções, mas a gente se organiza e a gente consegue lidar com todas elas, né? Então, realmente, a nossa carga de trabalho é enorme. Vou confessar aqui a vocês que a minha escolha, a minha opção, dentre vários fatores que no momento me levaram a fazer uma escolha na vida e começar a fazer exportativo, quando há muitos anos eu fazia receptivo e estava bem aqui no receptivo do Rio de Janeiro, foi acreditar que ia trabalhar menos horas no meu dia, porque o meu dia não é só o trabalho lá fora como guia, tem o trabalho em casa como mãe, como dona da casa, que todo dia tem. Então, eu fazia o trabalho lá fora, eu sempre trabalhei muito, na época eu fazia muita coordenação, porque eu consegui, mostrando a Deus e o mundo, que eu sempre estava disponível, entendeu? Então, com filha de 1 mês, eu fui fazer uma coordenação de um grupo em Foz do Iguaçu e deixei a menina aqui sem amamentar durante uma semana. Mas é tudo uma questão de mostrar, porque sempre tive que nessa necessidade de não deixar parecer que eu não ia estar disponível. Então, a necessidade aparecia e você se via na obrigação, digamos assim, né? Como muitas vezes a gente acaba aceitando trabalhos pela obrigação de não dizer não, para não perder essa fama de quem está disponível, mesmo com filhos em casa, mesmo com uma casa. Mas quando saí para fora, eu achava que então trabalhar só as horas de trabalho do guia. E depois, na hora de estar em casa, eu estaria no meu quarto do hotel. Mas devo dizer que isso é lindo no mundo cor-de-rosa, porque a gente já sai do Brasil trabalhando. Então, assim, você faz o atendimento em aeroporto para receber o grupo, você embarca. Você não é simplesmente mais um passageiro naquele voo. Você é um guia a serviço naquele voo com um grupo de passageiros a bordo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de marcar posição. Então, em tudo marco posição. Então, quando eu subo no avião, eu subo com o meu crachá, minha bandeira, e me apresento à tripulação dizendo, estou com um grupo de brasileiros a bordo, qualquer coisa com o meu grupo, eu estou na cadeira tal. E, assim, já me aconteceu de me levantar no meio do voo e atender gente que nem era do meu grupo, né? Ou sendo do meu grupo ou não, a gente está em ação e a gente tem essa reação de levantar. Na verdade, quem atendeu o passageiro que estava passando mal era uma médica passageira minha. Então, quem fez atendimento, a assistência à médica fui eu, que era a guia dela, afinal de contas. Então, e já me aconteceu e acontece. A gente, na verdade, está a serviço 24 horas. Eu trabalho para uma empresa que usa, inclusive, o termo guia permanente, que é um termo muito forte, porque para o passageiro que compra, e aqui tem passageiros que estão me ouvindo e sabem, que compram da empresa e sabem que vão estar sendo acompanhados pelo guia permanente do Brasil, e que vai ter em cada lugar, porque a gente segue a legislação, em cada lugar o guia local do lugar, que vai fazer o tour no lugar. Né? E eu sou uma guia que, pelo meu histórico sindical e pelo meu histórico de movimento, eu gosto muito de sempre deixar muito claras essas coisas. Então, até para o passageiro, quando estou na Europa, eu explico da legislação, eu digo que eu não sou guia local, e vai ter coisas que eu não posso responder, até mesmo se eu sei, porque não são da minha alçada e estou infringindo uma regra, uma lei. E posso ser presa. Na Itália, por exemplo, há muito controle. Eu faço muito a Itália e há muito controle da atuação de guias como guia local. E você não pode agir como um guia local sendo um guia acompanhante. Eu posso acompanhar o grupo. Mas em questão de horas de trabalho, vou dizer assim, só uma historinha do 2 anos atrás, acho, ou 1 ano atrás, em um roteiro, com, sei lá, eu estava, acho que uns 20 passageiros, um roteiro de 20 dias. Com um dos 20 passageiros, eu tive 2 madrugadas acordadas. Uma porque estava doente, então 2 horas da manhã a primeira ligação, 3 horas da manhã a segunda, 4 horas da manhã chegou o médico, 5 horas da manhã eu fui na farmácia, 6 horas da manhã eu estava voltando com o remédio. E com a mesma passageira, uma outra madrugada, perdeu o documento,
Então, assim, acontece. E, na verdade, quando a gente fala da disponibilidade do guia, da guia mulher, da guia mãe, ontem com a Luana falávamos da guia mãe solteira. Se você tem um passageiro que passou mal e você vai para o hospital, vai para onde, vai para a delegacia, qual seja a situação, e há muitas, e eu nesses anos tive muitas, necessidades de atender além do que estava contratado ou falado, você não vai embora, você não vai dizer, olha, meu filho tem que ser amamentado, eu estou indo... Então, assim, você se organiza para isso. E, efetivamente, a vida de uma guia mãe, de uma guia mulher, tem, como toda mulher profissional, não só guia, essa recarga, eu diria, né? A gente ainda, sabe, a pessoa que vai... Eu sou, talvez até, assim, essa coisa de ser feminista ou não, falava no começo, eu sou a mãe, dona da casa, dona da família, meu marido está lá na sala ouvindo, deve estar ouvindo isso que eu estou falando, mas a gente acaba que age em todos os setores da vida, e a gente acaba dando conta, mas sem dúvida é uma super sobrecarga de horário que a gente faz, Bianca. Você estudou isso, por isso que eu te admiro muito, porque eu só fiz isso a vida toda. Não, e é interessantíssimo esses relatos de vocês, né, de todas nós, porque isso só colabora com a discussão que a gente vê, né, teórica. Então, eu estudei isso, mas eu sou guia, né, não sou mãe, mas sou guia, eu vivo isso, e como líder também de categoria, né, temos associação aqui, eu vejo isso com as minhas colegas, né, então eu posso dar um exemplo que eu sempre cito. E quando eu fiz algumas anotações aqui, né, das dimensões da precariedade do trabalho. Então, falei para vocês a questão da remuneração, a outra é esse prolongamento das jornadas, e a mais importante para mim, a maior manifestação de precariedade no trabalho do guia é a questão da informalidade. Mas antes de entrar nisso, eu quero dar um exemplo sobre essa questão do guia-mãe, né, que você fala. O guia de turismo, eu tenho duas associadas aqui, né, duas colegas na associação, e uma não tinha MEI, não tinha nada, era um trabalho completamente informal. Eu brinco que é um trabalho no limbo, né? E ela ficou gestante, teve o bebê, e com uma cesárea, em menos de 30 dias, essa mulher teve que voltar a trabalhar. Por quê? Se ela não trabalhasse, ela não ia ter remuneração e ela não ia ter como sustentar aquele ou outras crianças. Por outro lado, a gente tem uma outra guia que ficou gestante na mesma época e tinha MEI. E ela conseguiu o mínimo de uma licença maternidade dos MEIs. Conseguiu ficar, acho que estão 3 meses recebendo do INSS. Então, isso é um exemplo de, talvez, uma preocupação que um guia homem não teria. Eu não tinha MEI. Eu passei a ter MEI. Eu falei, e se eu fico grávida? Como é que... Vocês estão entendendo? Vou te dizer então, que esse é um dos meus maiores medos como guia, gente. Como é que eu vou dar conta? E aí, quando eu falei da diferença do emissivo para o receptivo, entre as entrevistas que eu fiz para a minha dissertação do mestrado, eu escutei guias, mulheres, que falavam assim, olha, eu trabalhava muito no emissivo, eu viajava o mundo, eu adorava o que eu fazia, porque cada dia eu conhecia uma cultura diferente, mas aí eu casei. E aí eu tive filhos e eu passei a atuar no receptivo. Então, assim, não foram uma, nem duas, foram muitas mulheres que me falaram isso, que elas mudaram o foco de atuação profissional dela dentro do guiamento, então que era um guia emissivo, que viajava, que ficava semanas com o grupo na Europa e que passaram a atuar no receptivo de suas cidades, porque ali você sai de casa às 8 da manhã, às 6 da manhã, fim do dia você está em casa de volta. E aí elas alegaram, eu casei e eu tive filhos. Então, eu acho que essas preocupações, de repente, são preocupações que um guia homem não teria, entende? Então, acho que isso diferencia bastante o trabalho feminino do masculino dentro da nossa atividade, né, de guias, além desses outros aspectos. Gente, a gente tem muita história para contar e muita conversa, mas a gente não tem, infelizmente, muito tempo. Então, eu queria pedir a Fabiana fazer mais algum comentário sobre isso. E aí eu queria agradecer a presença da Bianca e da Cecília, porque eu tenho mais gente para chamar para participar dessa conversa também.
Beleza. Eu queria fazer uns comentários no sentido, na verdade, umas provocações, né? Hoje eu vim provocativa. É o seguinte, tudo isso que as nossas colegas, né, Cecília e Bianca, comentaram brilhantemente sobre suas pesquisas, né, trazendo essa dimensão de que isso não é só no guiamento, isso é em todo o turismo, isso não é só no Rio, isso é em todo o Brasil, né? São situações que são de todos, né? A minha provocação é no seguinte sentido: muitos desses problemas que a gente vivencia são pelo fato de que os homens não estão evoluídos nessa conversa, né? Desculpa aí, eu vou meter o pé na porta, mas é isso, né? Porque é uma questão também de ser sensível e entender que aquela estrutura na qual fomos formados está mudando, está sendo transformada, né? A consciência não é uma coisa que a gente pode regredir dela. Quando a gente percebe, né, o nosso papel, a nossa importância, né, e o que queremos, não dá para regredir. Então, é importante que os nossos colegas, homens, donos de agência, motoristas, todo mundo do trade, né, e os homens de maneira geral, né, não estamos falando aqui só do turismo, né, é um problema que não afeta só o mercado de trabalho do turismo, mas no mercado de trabalho de turismo a gente tem essas experiências, como a Gabriela colocou, como Bianca colocou, Cecília, de que isso nos afeta muito, porque somos precarizadas, né? Então, esse ambiente de trabalho dessa masculinidade tóxica, né, que acha razoável fazer fio-fio, que acha razoável caçoar da colega que está numa posição de liderança, isso precisa acabar, porque senão vocês vão virar uns dinossauros. É isso, o mundo está mudando e essa é a provocação que eu tenho para fazer hoje, que, né, o fato de que uma empresa hoje não contrate uma guia porque ela tem filhos, né, como colegas colocaram, já aconteceu comigo, ou então as guias mais jovens sempre são perguntadas, você pretende ter filhos? Você dizer que a tua contratação, de que você assumir um posto de trabalho, que você tem competência, dependa de você dizer não, eu vou abrir mão disso, de repente que é um sonho para algumas, né? Isso é um absurdo que a gente vive, na verdade. E a gente precisa falar disso de uma maneira muito mais clara e muito mais atualizada. Chega de fio-fio, sim, não, né? Isso tudo, essas coisas não são palavras vazias. Essas coisas são palavras de ordem e de uma nova ordem, que é o mundo feminino. É um mundo em que a gente não vai mais aceitar esses outros lugares. Então, esse é o recado que eu tenho hoje, inflamado, porém muito consciente, né? E muito consciente também dessa nossa força, porque isso se comprova não só nos números de em quanto lugar ocupamos no mercado, mas também o lugar que ocupamos na luta. E isso, os dados que a gente tem aqui, por exemplo, do engajamento, do número de seguidores, né? Quantos são homens, quantos são mulheres, e principalmente do engajamento, né, das pessoas na nossa página aqui, todas essas lives que a gente vem fazendo há praticamente um ano, mostram que quem mais mobiliza são as mulheres. Né? Eu venho falando isso em algumas lives que eu participei, nem todas as colegas ainda entenderam qual é a ideia do recado, eu não estou aqui contra os homens, eu estou aqui a favor das mulheres, a favor de um mundo em que a gente tenha mais liberdade para ser tudo o que a gente quiser. Porque a gente, sempre quando a gente conquista esses espaços, a gente faz muito bem, né? E as mulheres precisam estar unidas nessa luta, né? A gente não pode continuar se calando em relação a coisas muito absurdas que acontecem. Então, é isso, é também criar um canal em que a gente possa estar junto falando desses temas em que em muitos lugares a gente não consegue falar, porque, infelizmente, muitos colegas jurássicos ainda não têm escuta. Mas isso vai se transformar, porque... é isso, a vida é movimento. Exatamente. Por isso que a gente está nessa ocupação, galera. Ocupar e resistir. Exatamente. Bianca e Cecília, eu queria agradecer vocês pela presença. Eu tenho certeza que a gente ainda tem muito papo ainda para ter, e vocês serão com certeza convidadas novamente, porque a gente tem muito que discutir, muito que aprender também com esses estudos que vocês estão fazendo. E vou trazer agora para a bancada... temos aqui, juntamos agora as três. Olha, só vou dizer uma coisa, enquanto a Luana sobe aqui, nosso próximo convidado, que ouvindo a Fabiana falar, me fez, eu sempre os números, pensar
no número de mulheres na liguia, né, por idades, me faz pensar que as jovens podem ser no mesmo número que os homens, mas essas mulheres jovens, eu tenho grande prazer e orgulho e felicidade de poder estar do lado dessas duas meninas, uma de cada lado aqui, porque elas são, cara, ensinamento de luta. Elas me fazem levantar da cama com vontade de fazer coisas, e por isso eu estou aqui. Ai, gente, perturba. Queria convidar agora para a bancada a nossa querida Laís Tamela, né? Não sei, outra, que é também incrível, que é presidente da Guiar, artesã, mãe, guia de turismo. Então, uma honra tê-la aqui com a gente novamente. Cadê? Ui, chamei a pessoa certa? Não, peraí. Add to stream. Isso, gente, que você tem que entender que a pessoa tem problemas técnicos, a pessoa é guia, a pessoa não é técnica de TI. Laís, bem-vinda, Laís. Bem-vinda. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu queria contar uma história para vocês de tudo que eu estava ouvindo aí, de um exemplo bom. Gente, o mundo está mudando, tá? Então, assim, eu sou driver guide e eu sou também guia de turismo de luxo. Quando eu trabalho como guia de turismo de luxo, eu atendo, às vezes, só um casal ou grupos muito pequenos, e eu sou responsável, eu sou meio babá de luxo daquelas pessoas, e eu cuido da logística toda, né? São pessoas muito ricas, então, em geral, a gente tem vários motoristas, vários seguranças, e eu cuido disso tudo. E aí eu passei uma situação que todos os guias, meus amigos, todos conhecem essa história. Eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu tenho muito orgulho dessa história e muito orgulho dessa agência. Não vou divulgar o nome aqui não, tá, gente? Não quero criar estereótipos nem nada. Mas como pode ser diferente? Durante a Copa do Mundo, eu estava cuidando de uma família muito bilionária e... eles estavam no Copacabana Palace, a gente tinha 10 dias juntos, tinha vários motoristas, vários seguranças, ingresso, era uma conta bem bilionária, e eu estava cuidando desse pessoal todo. E aí, na primeira noite, e assim, como babá de luxo, eles têm o meu telefone pessoal 24 horas por dia. Era uma família que tinham os homens com as suas esposas e seus filhos, tá, gente? É importante pensar que estava todo mundo ali. De repente, tudo bem, rolou o dia e tal, os homens bebendo muito. Quando chegou de madrugada, 2 horas da manhã, meu telefone toca. Eu atendo, são os caras, eles viram para mim e falaram assim, Laís, vem para cá agora e traz as suas amigas. Aí eu falei, oi? Aquilo na... Oi? Foi isso. E aí, na mesma hora, eu falei, eu tenho, gente, eu acho que uma das grandes questões do trabalho de guia é que eu tenho sangue de barata, sabe? Nessas horas eu não perco a pose, eu não perco o rebolado. Eu respirei, falei, olha, você vai me desculpar, mas eu acho que você não entendeu qual é o meu papel. Eu estou aqui para cuidar de vocês, para cuidar da logística toda, e se você tiver uma emergência, você pode me ligar a hora que você precisar. Desliguei o telefone, deu 5 minutos, toco o telefone de novo, são esses caras outra vez. Eu desliguei o telefone e imediatamente liguei para a agência. Falei, olha só, está acontecendo isso. E aí? Aí eles falaram para mim, Laís, desliga o telefone agora e não atende mais. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Beleza. No dia seguinte, eu apareci lá, uniformizada. No horário combinado. Tudo combinado, tudo direitinho. Organizei os motoristas, organizei os seguranças, organizei tudo, ingressos, estava tudo certo. E assim, os caras na mesma, o tempo todo. As mulheres desviavam o olhar, os filhos desviavam o olhar, era aquela coisa. Aí eu fiz um relatório para a agência, falei, olha, não tem condição isso.
Aí a agência foi e colocou um guia homem para trabalhar comigo. Nesse mesmo dia, no final da tarde, chegou um guia homem e os caras continuaram. Gente, a minha agência cancelou todo o trabalho para o cliente. Deixou eles sem ingresso, sem carro, sem motorista, sem nada, abandonados. Eu fico arrepiada até hoje de contar isso. Gente, E aí, assim, ou seja, a agência para a qual eu trabalho, que conhece meu trabalho, conhece meu profissionalismo, e depois disso, deu um problemão sério para a agência, porque era uma agência de fora contratando a agência aqui e tal, né? Eles mandaram uma carta que se a sua guia não tem profissionalismo, não consegue dar conta. Falei, amigo, não consegue dar conta, não. Não tolero, não vem com conversinha, acabou. E a agência bancou, sabe? Aconteceu que, assim, para esse país, eu fiquei queimada, porque foi muito engraçado. Eu fiquei muito feliz, gente, muito orgulhosa, porque, assim, anos depois, uma agência desse mesmo país de turismo de luxo, eu trabalho para várias agências, né? Falou assim, olha, a gente está com um grupo muito importante, não sei o que, nananana, quem é a sua melhor guia? Aí eles falaram, é Laís. Aí eles falaram assim, não, essa aí não. Aí eles ligaram para outra agência e falou, olha, a gente está com um grupo aqui, não sei o que, quem é essa guia? Aí falaram, Laís, aí eles falaram, essa aí não. E aí eu fui descobrir por outras pessoas que meu nome estava queimado no turismo de luxo desse país. Falei, gente, é um favor que vocês me fazem, sabe? Me queimem, eu não quero isso, não quero esse mercado, não quero essa galera, estou fora. Então, assim, mostrar também para as agências que tem esse suporte, sabe? Existe, a gente pode exigir isso. E no final, deu tudo certo, eu continuo trabalhando para a agência, eu continuo pegando trabalho, está tudo, o mundo está rodando, e esses caras bilionários, filhas da puta, aprenderam que eles não podem vir no Brasil e mexer com mulher brasileira, porque não é assim, sabe? Olha, é assim que funciona. Isso é incrível, vou te dizer, para mim isso é incrível, porque eu já sofri assédio com um passageiro no Copacabana Palace, e a agência disse, fica tranquila, releva. E assim, e eu fiquei assim, mas como assim releva? O maluco tentou me beijar, tipo, foi físico o negócio. Não, então amanhã você não faz o tour, eu te boto outro guia, mas depois você volta. Então, assim, você vê que diferença no trato, né? Que nem toda agência tem esse cuidado. É muito bom ouvir isso, Laís. E essa agência, gente, é uma agência onde os donos são homens, tá? Não são donos mulheres, não. Mas melhor ainda ouvir isso. Então, assim, sabe? Muito bacana. É uma história boa. Outra história engraçada é que Deixa só rapidinho, eu vou trazer aqui para a bancada a Raquel, que está aqui também no backstage aguardando. E a gente também tem que perguntar coisinhas para ela. Vem, Raquel, bem-vinda. Raquel, todo mundo conhece da GP. Não sei nem o que falar, porque ela é tão incrível, tá vendo? Tem tanta coisa e tanta história para contar. Bem-vinda, Raquel. Tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Vocês querem que eu conte outra história? Não, ou deixa conta. Pode contar, Laís, que a história está bacana. Eu publiquei também, gente, foi muito legal. Mais uma vez, eram clientes de luxo, a gente foi jantar no Olymp, isso já tem alguns anos, tá? E aí na mesa tinha um senhor de 70 anos, uma senhora de cabelos brancos, um cara mais novo e eu. E aí, sabe essa tradição, essa coisa assim, do cavalheirismo, das regras no servir, etc. e tal? E aí, na hora de servir o vinho, tem essa tradição, né, de que quem escolhe o vinho ou quem prova primeiro o vinho é o homem, né? E aí, eles serviram o vinho para mim. Cara, tinha uma mulher mais velha que eu na mesa, tinha um homem bem mais velho que eu na mesa e tinha um outro cara na mesa. Eu fiquei chocada, fiz esse elogio publicamente. E falei, cara, que legal, sabe? Que bacana vocês reconhecerem que
que o mundo está mudando, sabe? Que as regras são outras, que a gente tem que, né, começar a rever conceitos. Então, eu me lembro que isso reverberou também no mundo dos restaurantes, que aí, sabe, a galera falou assim, caramba, olha só como é que pode ser diferente, né? Então, foi muito legal. Fala. Não, e com relação à Driver Guide, que foi uma coisa que a Luana pediu para a gente... Eu queria que você comentasse justamente isso, porque uma discussão que eu estava tendo outro dia com os guias é que justamente ser guia de turismo tem todas as suas histórias que a gente já conversou aqui nessa última hora, mas a questão de você ser Driver Guide, vamos lá, porque você é presidente da Associação de Driver Guides, da Guiar, né, que é uma parceiraça nossa e está na luta aí com a gente, é Driver Guide, que normalmente, pelo menos é o que a gente vê na rua, disso eu não tenho dados formais, mas assim, eu vejo na rua, tem muito mais homens do que mulheres, e a gente sabe, por fontes fidedignas, que tem agências que só botam motoristas homens, né, que não botam mulheres. Né? A Fabiana também trabalha como Driver Guide, eu nunca fiz Driver Guide, mas assim, eu observo, a gente está na rua, a gente está vendo, então assim, que desafio é esse, ser mulher, presidente da Associação de Driver Guides e ser Driver Guide dentro desse Rio de Janeiro, né? Pois é, eu já comecei como driver, né? Então, e uma coisa, quando você for me perguntar isso, eu fui olhar os números. Na nossa associação, eu acho que a metade são mulheres. E essa percepção, eu estou tentando entender assim, se ela é realmente real, porque na realidade, os motoristas, que são só motoristas, são majoritariamente homens. Eu conheço poucas motoristas que são mulheres. Agora, Driver Guides, eu não sei se a maioria é homem, não. Talvez seja metade. E o que eu vejo assim, na experiência com todos os colegas Driver Guides é que tem muito passageiro, porque o mercado de Driver Guides, para quem é autônomo, e muitos dos Driver Guides são autônomos, é diferente para as agências que contratam, né? E no mercado de autônomos, clientes diretos, eles preferem as mulheres, porque eles, de uma certa forma, confiam mais. Eles acham que a chance de... Sabe assim, quando você é estrangeiro e você vai para um país que você não conhece nada, e aí, de repente, aquele guia vai te botar dentro do carro, vai te levar para não sei para onde, vai fazer não sei o que com você? Eles confiam muito mais em mulheres. Então, é curioso isso. E realmente é curioso, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. As agências, como eu não trabalhei muito como Driver Guide para agência, eu acho que a Fabiana talvez possa falar melhor desse... Porque a maioria dos associados da Guiar são autônomos. E pelo menos essa é a experiência que eu tenho na prática. Fabiana? Não, a minha experiência também é como autônoma, né? Eu ia até comentar isso, assim, eu já vivi situações em que era necessário um driver, e aí eu me ofereci, a agência, não, a gente precisa que seja um homem, mas isso não estava dito no primeiro anúncio. Então, eu acho que tem uma questão que é cultural, sim, que é a parte desse pensamento jurássico, que é achar que mulher vai dirigir pior ou coisa assim, quando, na verdade, os dados das seguradoras mostram exatamente o contrário, né? Mas eu queria aproveitar e perguntar até para a Laís, quantos associados vocês têm hoje na Guiar? Porque você estava falando sobre essa diferença de percepção, né? Que você tem uma quantidade maior de mulheres associadas ou meio a meio, e o que a gente vê na rua não é tanto isso. E aí eu fiquei pensando se não tem a ver também com as mulheres se associam mais, né? Tanto é que nós temos aqui 2 presidentas, né, de associações de guias de turismo, né? A AGP, né, com a nossa maravilhosa Raquel, né? A presidenta anterior, se não me engano, né, também era uma mulher, então é uma associação que agrega muitas mulheres também, né? Então fiquei pensando em que medida pode ter a ver com isso, né? De que a gente entende mais essa necessidade de estarmos juntas, porque para nós as dificuldades são outras, né? Não sei.
Por isso fiquei curiosa com a quantidade de associados. Então, mas... nesse momento, a Guiar já chegou a ter 80 associados. Nesse momento, a gente não está controlando isso, até porque tem essa questão, né, de pandemia, de loucura e tal. E aí, quantas são mulheres, eu não vou saber te dizer. Tudo bem, tranquilo. Eu já estou um pouco afastada. Mas uma questão de ser driver guide, que eu não sei se você passa por isso, Fabiana, que é muito curiosa, nessa mudança de paradigma, de mudança de mundo, né? Eu tenho um hábito, como eu trabalho só com carro, ou com turismo de luxo, ou quando eu sou só guia, ou quando eu sou driver, eu tenho um hábito de abrir a porta. Eu sempre abro a porta para o cliente, né? E aí é muito engraçado que quando eu estou quando eu estou como um motorista homem, em geral, sempre que eu estou como guia, o motorista é homem, sempre. Nunca trabalhei com uma mulher, realmente. Aí o motorista abre a porta para a mulher e eu abro a porta para o homem. E aí é muito engraçado que tem vários homens que falam assim, não, eu não admito que você abra a porta para mim. Eu falo, eu não tenho problema nenhum com cavalheirismo. O senhor vai se sentir à vontade abrindo a porta para mim, eu te agradeço. E eles abrem a porta e eu entro e tá tudo certo, sabe? Mas, então, assim, eu acho que também não precisa de ser sabe assim, agressiva e tal, essas coisas. E assim, tem certas questões do cavalheirismo que eu também acho que tá tudo certo, sabe? Abrir a porta, tá tudo bem. Mas aí, às vezes, eu brinco com eles. Eu falo, olha só, quando é que você vai ter o prazer de uma mulher abrindo a porta para você? Aproveita, relaxa e aproveita. Aí eles riem e ficam assim. Então, eu acho que são outros tempos que a gente está vivendo, né? Sim, são outros momentos. E acho que depende também muito da geração dos passageiros. Eu já tive passageiro que brigou comigo, tipo, brigou sério. Ele falou, olha só, essa não foi a educação que meus pais me deram. Aí eu... Desculpa, mas eu tô querendo só ajudar. Eu sempre falo tem esses paradigmas que a gente também. Abrindo a porta, eu fico ótima, tá tudo bem, eu agradeço. Entendeu? Bom, eu queria agora fazer uma perguntinha para a Raquel, que é nossa ilustre convidada da GP, né? Que a gente estava aqui conversando, a gente enfrenta vários desafios como mulheres, como guias de turismo. E aí a gente pensou assim, gente, quais são os desafios, né? Como deve ser, né, ser guia de turismo, mulher, mãe, negra, numa cidade como Petrópolis, que é uma cidade pequena, pelo que a gente conhece, eu posso estar equivocada, mas relativamente conservadora, com histórico monárquico, e ser presidente de uma associação, porque isso é uma grande conquista e é algo que tem que ser muito valorizado. E eu queria muito que você contasse um pouquinho dessa experiência, dessa sua história, e com certeza você deve ter alguma história para contar. Olha, guia que não tem história para contar, gente, eu acho que está na profissão errada, né? Temos muitas histórias para contar, e para mim é uma honra estar aqui junto com esse timaço de super guias aí, colegas do estado do Rio, porque é uma profissão que a gente se esforça muito, né? Não é uma profissão fácil, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Ser guia de turismo, mulher, mãe, esposa, presidenta, né? Como a Fabiana falou, como a Luana falou também, não é simples, né? É muito complicado a gente conseguir conquistar o nosso espaço e mostrar para as pessoas a nossa capacidade através do nosso trabalho é um grande desafio, né? Eu comecei como guia de turismo há 15 anos, né, me formei, comecei a trabalhar como guia regional, depois nacional, América do Sul, e tudo aquilo que vocês falaram no outro bloco, né, aquela questão de você engravidar, ter filhos e se afastar do turismo emissivo e voltar para o receptivo. Eu passei por tudo isso, porque o meu filho fez 11 anos, já fazer 12 esse ano, então quando eu também tive que parar, repensar um pouco o meu espaço, onde que eu queria trabalhar, e optei pelo receptivo, né? Então, isso aí eu acho que todo mundo que passa por esse caminho vai chegar em algum momento que você vai ter que fazer uma decisão, tomar uma decisão que vai influenciar para toda a sua vida, né? Então, assim, para mim, sempre foi muito difícil conquistar o meu espaço, por todos esses motivos que vocês já falaram, né? Eu comecei há muitos anos atrás, antes de eu me formar como guia, como estagiária num centro de informação turística,
né? Eu fazia faculdade de turismo, estava fazendo o curso de guia e comecei como estagiária no Centro de Informação Turística que existe aqui na cidade até hoje, né? Então, naquela época, eu era só estagiária, né? Depois eu me formei e passei a ser a guia recém-formada. A gente sabe que tem também uma grande resistência dos colegas, principalmente os colegas mais antigos, os colegas homens, né? Principalmente com aquelas pessoas que se formam agora, as pessoas que estão chegando ao mercado de trabalho nesse momento. Então, eu também tive essa dificuldade de conseguir conquistar o meu espaço por ser recém-formada. E eu acho que vários colegas também passaram por essas situações. E aí, depois de um tempo, né, já com um certo caminho trilhado aí no turismo, né, a dificuldade de ser mulher num espaço que era, a grande maioria dos guias, principalmente aqui em Petrópolis, era de homens, né? E aí a mulherada começou a chegar, tenho amigas aqui como a Bia, como a Rose, que são guias há quase 30 anos, né? E aí poder me espelhar nessas pessoas também para conquistar o meu espaço foi muito importante, tê-las como amigas também foi fundamental, e aí, aos poucos, eu fui olhando para trás e vendo que outras mulheres estavam vindo, acompanhando o nosso caminho, né, acompanhando o nosso trabalho, acompanhando a nossa vontade de, sabe, de chegar a algum lugar. Então, hoje, né, hoje eu estou afastada da presidência da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, né, estou licenciada porque eu estou na Secretaria de Turismo, na Turispetro, e foi um grande presente para começar 2021 sendo escolhida aí, junto com a Guia, né, no prêmio do CIET, né, como destaque, como guia de turismo, né. Então, 2021 começou de uma forma muito bacana para mim, né, sendo escolhida como destaque como guia de turismo, mulher, essa coisa toda, e aí indo para a Secretaria de Turismo. Fui eleita presidente da associação, que é uma entidade super respeitada, que tem 37 anos de história aqui, né? Então, lá atrás, quando começou, ainda era um patriarcado, né? E hoje nós temos aí o orgulho de dizer que a nossa diretoria é toda feminina. A diretoria anterior também era uma diretoria feminina e a gente vem mudando esse quadro, né? Então, é importante a gente conseguir conquistar o nosso espaço. Em relação à questão de eu ser negra, claro, gente, dificuldade a gente sempre vai ter. E, assim, eu fico muito triste quando eu ouço algum colega falar, mas é guia, poxa, não tem essa coisa de ser negro ou ser branco. Tem, gente, existe. E só quem vivencia esse tipo de problema, assim como a questão ligada à coisa de ser mulher, de ser homem, assim como ser negro ou ser branco, existe. E só quem vive esse problema sabe falar sobre ele, né? Então eu fico muito chateada quando alguém fala para mim assim, mas Raquel, deixa para lá, igual a Luana falou que foi assediada e a agência falou, releva. Não é assim, a gente não tem que relevar, a gente tem que firmar o pé. Sim, nós temos que nos impor. Sim, sabe, seja qualquer que seja a circunstância, porque senão a gente não consegue ser respeitada. E nós, enquanto profissionais, enquanto mulheres, enquanto negras, enquanto mães, seja o que for, precisamos de respeito. Foi o que eu disse agora, no dia 8 de março, eu nem me pronunciei nas redes sociais, mas eu falei com alguns amigos, gente, olha só, eu não quero florzinha, eu não quero videozinho, eu não quero chocolate, eu quero respeito. Eu quero chegar nos locais e ser respeitada. Eu quero que as pessoas olhem para mim e admirem meu trabalho, reconheçam o meu trabalho, né? Então, eu não desejo isso só para a Raquel ou só para as guias da AGP, que são 16 guias mulheres que a gente tem na AGP. Não quero isso somente para vocês que estão aqui assistindo, eu quero isso para todas as mulheres. Eu acho que a gente precisa realmente ter esse respeito. As pessoas precisam olhar para nós e ao invés de rotular, é gorda, é magra, é branca, é preta, tem a bunda grande, tem o peito grande. Eu não quero isso, eu quero que as pessoas vejam o trabalho que a gente realiza, porque nós aqui somos mulheres que arregaçam as mangas e botam a mão na massa para trabalhar.
A gente faz o turismo acontecer e, de fato, o turismo no estado do Rio de Janeiro, com toda a propriedade, claro que eu entendo que tem homens aí maravilhosos, incríveis, inclusive aqui na Liguia, né? Temos que reconhecer, mas as mulheres têm um papel importantíssimo no turismo do nosso estado. Eu tenho a honra de trabalhar numa equipe lá na Secretaria de Turismo com mulheres incríveis que eu admirei a vida inteira. Então, na Associação de Guias de Turismo também, temos parceiras, temos associadas que são maravilhosas e que a cada dia nos ensinam muitas coisas. Então, no primeiro lugar, primeiro patamar de todos, a gente tem que ter o respeito em relação à profissional, né? E depois o respeito à mulher. Então, gente, é basicamente isso que eu queria falar aqui para vocês. Eu fiquei assim maravilhada ouvindo as histórias de vocês, porque o aprendizado é constante, né? E cada história, né, vai nos ajudando a construir a nossa história também. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e respeito, tá, gente? Respeito sempre para todas nós. O ano inteiro. Eu posso falar uma coisinha? Tem maneiras e maneiras, né? Tem maneiras educadíssimas da gente se colocar. Eu tive que fazer uma vez, dentro do bondinho lotado, ele começa a fazer um discurso sobre o fato dele ter o direito de escolher a cor do guia que ia atendê-lo. Eu virei para ele e falei assim, olha só, eu acho melhor o senhor parar de falar agora, porque isso é crime no meu país e você pode ser preso. Acabou. Que fala potente, né, da Raquel, gente. É isso, gente. Como a gente tem muita coisa para falar, mas eu queria, de novo, a gente já está super estourada no tempo. Eu sei que daqui a pouco a gente vai receber um bando de WhatsApp do pessoal da Resto da Liguia dizendo por que você está estourando o tempo? A live tem que durar 1 hora. Mas eu acho que são temas tão importantes e tão prementes no nosso dia a dia, na nossa realidade, que a gente não pode simplesmente deixar passar. Eu queria agradecer a Laís, eu queria agradecer a Raquel. Eu quero poder contar com vocês mais vezes, porque eu acho que a gente tem muito que conversar e muito que trabalhar juntas. E agradecer mesmo, porque realmente eu sei que a gente tem tanta troca, tanta coisa para discutir, gente. Eu estou super emocionada, eu vou te dizer que está sendo uma grande vitória essa ocupação aqui. Muito, uma fala potente, maravilhosa da Raquel, as histórias também que a Laís contou. Muito bom mesmo ter vocês por aqui. E vamos reverberar isso, vamos fazer chegar a muito mais gente. Bom, com agora certeza. A gente vai para a fase final do nosso programa, é com você, Gabi. Então, a gente, quando pensou em quem chamar, e acho que até o momento tem se demonstrado que chamamos pessoas que poderíamos ter cada uma numa live sozinhas, porque a gente acaba tendo que cortá-las com muita coisa a dizer ainda. São todas pessoas que têm uma história fantástica ou muito a nos agregar. Mas a gente sempre pensa que, apesar de estarmos aqui numa associação de guias, a gente tem que sair um pouquinho, ver o que está acontecendo à nossa volta. E o turismo, a gente sabe muito bem que, além de nós, guias, tem muito mais. Então, uma das mulheres que sempre me inspirou e que acompanho a sua trajetória desde muitos anos atrás, quando muito jovem começou na Rentamar, e depois foi para GB Internacional, e lá me levou junto, e juntas fizemos grandes operações, e eu considero uma das grandes operadoras que já conheci na vida, uma das grandes mulheres do turismo, e que vem demonstrando a sua resiliência, e hoje trabalha numa empresa familiar, representando junto com os irmãos a família Adinet. E não falo mais de ninguém do que a Helena Adinet, que está aqui conosco. Heleninha, é sempre um prazer te ter aqui comigo, perto de mim e conosco aqui. Bem-vinda. A honra é toda minha, o prazer é todo meu. Que delícia te ouvir, a Gabi sabe que eu sou fã. Não falo muito como vocês, guias, não. Prometo que eu não vou falar muito, não. Mas esse nosso trabalho é uma cachaça mesmo. A gente entra e acaba não saindo. Ralei desde cedo, comecei cedo em hotelaria. De hotelaria fui para agência. De receptivo eu terminei no exportativo. Agora terminei não, né? Estou no exportativo ainda fazendo um pouquinho do receptivo. Mas é uma delícia. E o desafio é o nosso dia a dia. Igual a tudo que vocês falaram, né? O fato de estar
na sociedade ou não, o que a gente enfrenta no dia a dia, ter que dar conta dos filhos, creche integral, os dois foram desde os 4 meses e meio. Aí eu vejo vocês falando que a outra foi trabalhar com 1 mês, quer dizer, imagina, eu me senti culpada pelos meus filhos terem ido para a creche com 4 meses e meio, e ficava 10 horas por dia, imagina a outra que foi com 1 mês, quer dizer, são desafios que nós, mulheres, enfrentamos diariamente, né? E muitas histórias. Mas eu sou um pouco mais otimista. Essa questão jurássica que vocês mencionaram, eu acho que, assim, o turismo é dominado por nós, mulheres, por uma diversidade muito grande, e eu vejo mais e mais frequência as mulheres no poder. Não é equiparado ainda, os salários ainda não estão todos equiparados, mas a gente está chegando lá. E eu vejo com otimismo mesmo, porque tantas amigas que eu tenho, que eu vejo, sobretudo no exportativo, agências pequenas, sim, mas que tocam sua agência, que estão no mercado, que viajam, que estão sempre muito bem relacionadas com a hotelaria de fora, com o mercado, nossos clientes aqui. Eu vejo, aliás, eu vou falar, no exportativo, muito mais líderes femininas do que masculino. Ok, os grandes ainda estão dominados pelos homens, mas as pequenas agências que estão no crescimento aí são dominadas por mulheres. E que continue assim, porque eu sei que a gente tem um poder, por justamente ter que provar mais, né, ter uma capacidade maior de abranger, a gente tem um poder que está aí, mas que está aparecendo e eu confio muito nisso, que vai continuar crescendo. Muito bem. Olha, Helena, você é um sucesso. Não sei se você está conseguindo ver o chat, mas só tem elogios, está todo mundo surpreso de te ter aqui conosco. Eu estava tão focada em falar, não estou acostumada em falar live, eu não li nada. Eu vi um guia ou outro dando beijo, saudade de vocês, saudade do meu receptivo. Aqui eu também já trabalhei há muitos anos, né? Mas verdade. Se Deus quiser, o receptivo volta. A gente acha que a gente tem que ser otimista no momento que a gente está, porque a nuvem é tão negra e tão pesada, se a gente não olhar para frente e não pensar positivo, não vive, sabe? Passei coisas ruins na pandemia, perdi minha mãe, a empresa está numa situação dificílima, mas vamos lá, vai melhorar, vamos focar, vamos pensar positivo, e é isso. E saudade de vocês, Andréia, beijo também, querida. A gente realmente, a gente sabe como é duro, assim, tem todas as questões que a gente estava discutindo ao longo do programa, das mulheres e tudo. Você já foi receptivo, está fazendo exportativo, é uma empresa familiar, mas eu imagino que ao longo da sua vida você tenha passado por alguns momentos que, por ser mulher, talvez tenha sido preterida em algumas questões. Assim, eu cheguei a ter uma operadora pequenininha, de fundo de quintal, que eu brinco, né? Mas eu, por exemplo, tive momentos que assim, chamavam para uma reunião, uma rodada de negócio, você que é a dona da empresa? Tipo aquela cara, como assim? Eu queria que você pudesse contar para a gente um pouquinho disso, dessa sua vivência, porque vai passar, tudo vai melhorar. Então, como operadora de receptivo, eu passei alguns momentos de reuniões só com homens, o IPO, etc., no mercado, mas, assim, eu confesso que eu nunca fui preterida, eu tive sorte, então, por ser mulher, entendeu? Eu tive sorte e tive o apoio de 3 ex-chefes também, que eram maravilhosos na GB, que sempre deram apoio, autonomia para a gente, mas, então, assim, algumas situações desconcertantes, mas que nada que tenha realmente me traumatizado ou que tenha chegado a um limite como a Laís chegou, entendeu? E eu acho que você botando o pé e se posicionando desde sempre, como você é, e a sua postura, as pessoas vão ler e vão te respeitar. Graças a Deus, eu sempre fui respeitada. E no exportativo, como eu falei, a grande maioria, assim, o mercado é muito dominado pelo feminismo, pelas mulheres, né? Feministas também. Então, é muito comum você ter reuniões só com donas de agência, ou só, entendeu? Então, é super... mercado europeu, mercado americano, é super comum a gente lidar com mulheres. Então, realmente, eu não tive, graças a Deus, nenhuma situação de ter sido realmente preterida por isso. Que bom. Fabiana, quer comentar alguma coisa? Não, só realmente né, impactante, né? Muito bom a gente poder ouvir essas histórias, né? E pensar justamente
desse modelo otimista, né? A gente precisa manter o otimismo e realmente ressaltar quando a coisa dá certo, né? Ressaltar mesmo que é isso, somos maioria e esse mercado funciona aí também com a nossa força, principalmente. Eu acho que é muito bom poder ouvir, né, outras experiências que são tão positivas também para as mulheres, né? Com certeza. Bom, que bom. Eu queria agradecer, Helena, por você ter esperado. A gente acabou que se extrapolou no horário. Gabriela, não sei se... Obrigada. Quer comentar mais alguma coisa? Eu queria comentar com vocês, a gente começar a encaminhar para o encerramento dessa live, né? Porque a gente já está 1h30. Algumas coisas. Primeiro, a campanha que a gente tem feito da Liguia, né? Para que vocês, quem puder, a gente sabe que está difícil para todo mundo, quem puder contribuir. O Pix da Liguia é o e-mail da Liguia, que é liguia@liguia.org.br. Alguém do pessoal da Liguia que tem acesso aí, escreve aí para a gente botar aqui nos comentários. Aqui. E eu queria fazer um comentário, porque a Cecília, que esteve mais cedo com a gente, da Labor Móveis, me cedeu um material que era o Global Report on Women, que é o reporte global, né, o relatório global sobre mulheres no turismo, feito pelas Nações Unidas. E aí tem dados muito interessantes que eu queria poder dividir com vocês. A gente tem, por exemplo, a informação de que mais de 50% dos guias de turismo no mundo são homens, mas são homens por uma questão realmente geográfica. Então, por exemplo, África, Ásia, Oriente Médio, a sua grande maioria são homens, porque tem a questão do sexo, a questão de gênero, que é emblemático nessas regiões. Em contrapartida, em setores como no continente americano e Europa, existe um grande número de mulheres, né? E também na parte de hospitalidade, né, da hotelaria, a gente tem 54% da força de trabalho da hotelaria são mulheres, 40% ocupam cargos de coordenação, mas menos de 20% chegam na gerência geral e menos de 8% chegam na diretoria da hotelaria. E o mesmo se aplica para operadores. Então, na área de operadores internacionais, a gente tem no report, a gente tem até os dados da TUI, que são grandes operadoras, que o contingente de mulheres são abaixo de 20%, 23%. Então, o que a gente quer trazer para essa discussão, além de todas as questões que a gente já trouxe sobre deslocamento, preconceito, assédio, condições de trabalho, mas trazer que essa realidade ela não existe só no guiamento, mas ela existe em todo o espectro do trabalho dentro do turismo. E quais são as ações que a gente pode trazer para melhorar isso? E eu acho que, antes de mais nada, é ouvir a amiguinha, conversar, trazer para junto e criar condições para que nós, mulheres, possamos trabalhar de forma mais segura. Queria propor aqui, convidar a Fabiana, a Gabriela e a Helena a darem uma última palavra para a gente poder começar a encerrar, encaminhar isso aqui. Vou ficar por último, hein? Tá bom. Vou falar rapidinho, como eu falo menos, eu falo rapidinho. Quando você falou, eu ouvi, amiguinha, eu lembrei dessa troca de figurinha que é nossa, e eu acho que assim, é o que mais acrescenta no nosso dia a dia, né? Em todos os setores, quando eu era operadora, agora entre amigas sócias de agência, a gente troca figurinha com a maior liberdade, confiança possível, porque tem mercado para todo mundo, tem cliente para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E essa confiança mútua que a gente tem, eu acho que não rola muito entre os homens, não. Então, a confiança, eu acho que a palavra toda é essa, que a gente tem que confiar no seu potencial para todas as mulheres, em qualquer métier que seja, e seguir firme nele, entendeu? Acho que a mensagem é essa, confiar em si mesmo e seguir em frente, como eu falei, pensando positivo, sendo mulherzinha, né? Trocando figurinha sempre, é isso. O olhar maternal sobre tudo, a gente tem um olhar maternal com os funcionários, obviamente é uma maneira diferente, a gente pensa milhões de vezes antes de demitir a mulher, o homem. A gente tem sempre, eu acho que um olhar mais detalhista, mais maternal mesmo, e faz a diferença, é isso. Sabe? Em primeiro lugar, agradecer vocês maravilhosas por terem pensado, planejado, executado
essa live, essa ocupação do Quartas 4, ocupação feminina no Quartas 4. Realmente é bom demais, né, poder participar e poder ouvir as colegas guias, né, e outras mulheres envolvidas no turismo e passar essa mensagem de que estamos juntas, né? Eu tenho muito orgulho de ser liguiana. Eu acho que essa palavrinha aí que a gente começou a usar, meio numa brincadeira de se juntar, ela é muito forte, sim, porque é nosso espaço de encontro, nosso espaço de acolhimento, e eu acho que é importante que a gente consiga comunicar isso, né? Essa ocupação de hoje marca também a gente ver a Liguia, né, as liguianas, o grupo das mulheres que estamos aqui na luta, compartilhando, participando, produzindo coisas, né, que a gente se veja como par, que a gente se encontre e exercite essa sororidade em muitos níveis, né? Como disse, não são palavras vazias, são palavras cheias de sentido e que nos levam a ações. Por isso é isso, saudar a força da Liga Independente dos Guias de Turismo, da nossa associação e desse espaço que a gente cria e recria e transforma, que é estarmos juntas aqui. É isso, muitíssimo obrigada. E é isso. Acho que quem me conhece acha que eu vou chorar, hein? Quem me conhece acha que eu estou a um ponto, e estou mesmo, gente, porque é muita emoção. Vou dizer que é emocionante ver a força da mulher. A gente falou, tudo que nós falamos aqui mostra como nós, mulheres, somos fortes. E eu acho que se falta um último passo para chegar lá, é nós mesmas acreditarmos e tomarmos esse lugar, de que nós sabermos, nós mesmas nos convencermos da força que nós temos, da importância da nossa ação, não duvidarmos. Uma coisa que eu sempre brinco até aqui em casa com as minhas filhas, meu marido, quando eu penso, eu faço, não deixei mais de fazer isso na vida, porque, na verdade, a mulher tem esse sexto sentido, e o sexto sentido da mulher faz com que a gente tenha aquele a mais. E aqui a gente viu pessoas maravilhosas, foi um prazer tê-las todas juntas, e a gente percebe em todas elas aquele a mais por fazer pelo outro, a mais por fazer que a coisa dê certo. Então, a minha proposta aqui para as liguianas é nos juntarmos, gente. Temos que fazer com que isso que aconteceu aqui hoje, essa nossa ocupação, não seja só na quarta-feira. Vamos ocupar. A minha proposta para todas as mulheres, vamos ocupar. Eu tenho tentado ocupar e não vou desistir. O meu lugar, meu trabalho vai chegar. Enquanto não chega, vamos ocupar e vamos nos fazer ouvir. Temos muitas coisas boas para falar entre nós. Bom, obrigada a todos. Essas últimas palavras emocionantes da Gabi. Ai, meu Deus, e agora? Gente, obrigada. Até a próxima Quartas 4. E que isso não vai ficar só nessa live, nem só meras palavras ao vento, não. A gente está bolando muito mais coisas pela frente. A gente conta com todas vocês, todos os guias, homens e mulheres juntos, para que a gente possa ter melhores condições de trabalho para todos. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Bom gente. Bom dia valeu. E até semana que vem. Até.